capítulo 12 de Romanos, verso 9 em diante. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Deus amado, ilumina as nossas mentes agora, Senhor. Ó Espírito Santo, enche os nossos corações agora. Glorifica o nome do teu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, não sei quantos já ouviram falar daquela obra, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, um general. Ninguém aqui fez administração de empresas? Ninguém aqui? Bom, eu tive o privilégio de fazer um cursinho, uma pós-graduação na área de inteligência estratégica, onde eu estava muito preocupado, porque eu não sou muito inteligente, então eu fui na farmácia e pedi um envelope de inteligência. O cara falou: moço, infelizmente não tem. Aí eu estava voltando para casa, passei e vi uma faculdade de um amigo meu que era diretor, curso pós-graduação, inteligência estratégica. Eu falei: eu estou precisando de inteligência, eu vou lá, esse pessoal pode me ajudar. Fui lá, e nesse curso tinha esse livro sobre a arte da guerra. E não só esse, tinha um outro lá que eu comprei também e fui ler, que é A Arte de Enganar. Ô pastor, que história é essa? Sabe, em resumo, a área de inteligência, toda a área de inteligência policial, do exército, da CIA, do Mossad, da ABIN, que é a nossa agência de inteligência, eles têm uma preocupação de vencer o inimigo sem ter efeitos colaterais. O que eles chamam de efeitos colaterais são gente morrendo, gente morta, prejuízo material ao patrimônio. Então, a preocupação deles é elaborar de forma inteligente, descobrir o que está acontecendo nas trevas, nas ocultas, para poder o Estado tomar uma medida de defesa, de prevenção. Então, com base nisso, o livro de Sun Tzu, que é A Arte da Guerra, lá de 2000 e tantos anos para trás, aí, que foi um general especialista em guerras, né, na China, em que ele escreve essas reflexões sobre como vencer o inimigo. E uma das coisas que ele falava nesse livro é que a maior vitória não é aquela que você
luta e morrem seus soldados e você destrói o outro exército. Essa não é a maior vitória. Essa aí é muito problemática. Ninguém ganha. Mesmo quando você ganha, as perdas são muito grandes. Não vale a pena. Então ele fala como fazer para vencer uma guerra sem dar um tiro, sem dar uma flechada, sem usar de violência. Aí eles falam, usando inteligência. E para eles, usar a inteligência era usar uma artimanha, uma mágica, uma ilusão, né? Fazer uma ilusão acontecer diante do inimigo, a ponto do inimigo fugir e entregar os pontos antes mesmo de lutar. Interessante, né? Não é interessante? Você vencer o outro sem machucar o outro, sem você sair machucado, simplesmente porque você pregou uma peça no outro. Além do que é divertido, né? Depois você pode contar para os seus netos, todo mundo vai rir. Ah, que legal, que bacana. Só que tem um lance aí muito interessante. A inteligência ali associada com a mentira. Entendeu? A inteligência associada com a mentira. E nos dá também uma perspectiva de que todo ser humano passa a ser nosso inimigo, porque você está competindo nesse nosso mercado de trabalho, não é verdade? Então todo outro semelhante seu é seu potencial competidor, está competindo com você, brigando com você. Como é que a gente faz para se organizar dentro desse mundo em que a mentira é sinônimo de estratégia para a vitória? Ser verdadeiro, então, é coisa de gente boba. Ser honesto, então, é coisa de gente pouco instruída, porque o pessoal inteligente, capaz de administrar, sabe que para você vencer os seus obstáculos, para você vencer o inimigo, entre aspas, você tem que usar de estratégias. E o maior segredo ou seja, a alma do negócio é o segredo. Então você tem que criar uma mentira para chamar a atenção das pessoas. Olhem para, olha lá! Você já viu essa brincadeira? Pessoal, olha lá, todo mundo olha lá, né? Aí o outro puxa, faz alguma coisa, você rouba a tua carteira. É assim. Isso aí é muito usado hoje pelos políticos. Quando o governo quer fazer alguma coisa por debaixo dos panos, na noite, ele joga alguma coisa na mídia, aí todo mundo fica escandalizado com aquela notícia da mídia, fica todo mundo focado e batendo naquele problema, e eles estão lá, virando a noite, sem ninguém saber, aumentando os seus salários. E é por isso que hoje o Congresso Nacional aumentando impostos, aumentando os salários deles, aumentando os salários deles, aumentando os impostos nossos e aumentando os salários deles. Muito boa a sua intervenção, minha querida. E aí então essa situação em você, aí você fica com raiva aqui. Não, eu sou crente, como é que eu reajo diante disso? A palavra de Deus está falando aqui. Eu queria comentar com vocês, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos tem como tema a justiça de Deus. Os judeus procuram a justiça de Deus através da lei, mas porque todo homem é pecador, os judeus não conseguem alcançar essa justiça perfeitamente. Por isso, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, é o que diz Romanos. E o verso-chave de Romanos é capítulo 1, verso 17. Né? O que é que diz lá? Para se alcançar a justiça de Deus, o capítulo 1, do verso 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quer dizer, a justiça de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a nossa justiça. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você não vai alcançar justiça
uma vida justa e na presença do Deus perfeitamente justo, querendo fazer boas obras, querendo ser certinho. Você não vai alcançar essa justiça, não vai alcançar o céu, não vai alcançar. Céu é sinônimo de Deus, da presença de Deus, do lugar onde Deus habita. Você não vai alcançar pelos teus méritos a presença de Deus. Você pode alcançar muitas coisas pelos seus méritos, mas ainda assim é uma grande ilusão, porque Deus é quem dá toda a vitória para qualquer um. Os cavalos se preparam para a batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. E o apóstolo Paulo fala aqui, né? Repercutindo essa visão tanto de Eclesiastes, que a vida é a graça de Deus, é graça de Deus sobre nós, é Deus quem nos dá a vitória. Salmo 127, anterior ao 128 que nós lemos, fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia 20 sentinela. Inútil vos será repousar cedo, levantar cedo, repousar tarde. Aos seus amados ele dá o pão enquanto dorme. Você está entendendo? Então é Deus quem dá a vitória, quem concede a bênção. Salomão em Eclesiastes fala sobre isso. A vida é dom de Deus. Sem Deus a vida é vazia. O homem que reconhece esse dom, por isso é que ele fala: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando a gente descobre isso cedo, é muito bom. A gente começa a entender aquilo que Isaías falou: não se ouviu, não se viu um Deus igual a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que faz morrer o seu único filho no meu e no teu lugar. O trabalho de pagar a dívida do nosso pecado, Deus pagou por intermédio de Jesus Cristo. E ele fala, o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 8, 31 em diante, vai falar que se esse Deus deu o seu único filho, por nós não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas das quais necessitamos. E fala: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E diz mais no final do capítulo 8: nada pode nos separar deste amor revelado em Cristo Jesus. Eita, a gente já podia ir embora, né? A gente já podia ir embora. Fala, Jeová, né? O Senhor está falando. É o amor dele. Então, como é que a gente vai se coadunar com essa visão de inteligência estratégica de guerra? Um dia Gilberto Gil fala assim: política é guerra. A gente sabe que todo ser humano, como já dizia Aristóteles lá, é um ser político. Por que político? Porque habita na polis, na cidade. É um ser do diálogo. A gente habita, então a gente tem que habitar em harmonia, né? Dialogando, considerando os problemas comuns nossos. Isso é ser político. Tratar da questão de como bem administrar a situação. Mas aí o cara vem e fala: política é guerra. É essa visão de que o outro nos faz oposição e tira de nós aquilo que não queremos dar, e nós então devemos tirar dele aquilo que nós queremos tomar. Então é a visão de guerra, e desconsidera o outro, de destruição para o outro, de vida para nós. Como é que um crente pode se encaixar nesse tipo de visão? O apóstolo Paulo está falando aqui, a partir do verso 14, é o que eu quero enfatizar para vocês, repercutindo a palavra de Jesus: amai ao teu próximo e aborrecei o teu inimigo, como diria a lei. Jesus relembra aos seus discípulos, Moisés diz: amai o teu próximo como a ti mesmo e aborrecei o teu inimigo. Eu agora vos digo: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Então Jesus fala isso, e o apóstolo Paulo repercute aqui a partir do verso
14. Paulo aqui em Romanos, ele fala até o capítulo 11, fala só sobre doutrinas, sobre a beleza do evangelho, da justiça de Deus. A partir do capítulo 12 ele começa a falar sobre a vida na prática, a vida no dia a dia, os afazeres do crente que creem nesse evangelho de justiça. Eles andam pelo poder do Espírito e na prática eles cumprem esta sina de amor fraternal, de hospitalidade, de zelo, de fervor, servindo ao Senhor, de regozijo na esperança, de paciência no meio da tribulação, na oração perseverantes, compartilhando as necessidades de todos, praticando a hospitalidade. E nessa questão direta com o outro que nos opõe, ele diz: abençoai os que vos perseguem, e não abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha só como que é diferente. Quando alguém se alegra demais, teu vizinho chega lá com um carrão, comprou uma BMW. Nossa, que coisa linda! E ela chegou reluzente na rua. Entrou lá na rua, todo mundo já saiu na porta para ver. Que coisa maravilhosa! Aí fica, a maioria das pessoas diria assim: mas vai bater logo, porque ele vai querer testar. Vai se matar com essa desgraça. Pura inveja, né? É aquela história: se morder a língua, morre envenenado. O normal das pessoas é ter inveja. O cristão não. O cristão se alegra com a vitória do outro. Ele se alegra com a vitória do outro. Mas não é só isso. Ele chora com a tristeza do outro. Isso se chama refeito da cruz de Jesus. Empatia. Jesus toma sobre si os nossos pecados e morre pelos nossos pecados. Ele sente as nossas dores, ele partilha da nossa dificuldade, ele se condói, tem compaixão de nós. É o efeito empatia, sentir o que o outro está sentindo. Então, se ele está alegre, vamos louvar a Deus com ele, vamos celebrar com ele. A vitória dele é nossa vitória. Se ele está triste, a derrota dele, a perda dele é nossa perda também. Jesus era assim. E nós devemos, pelo seu Espírito, pelo poder do Espírito Santo, nos dispor a sermos Jesus para essas pessoas que estão necessitadas. Então isso é muito lindo, é bênção de Deus sobre a vida. Mas você é bobo. O mundo vai falar isso de você. O mundo vai te odiar por causa disso. Você é muito bobo, né? Ninguém faz isso nisso. É verdade. Esse mundo jaz em trevas. O príncipe deste mundo é Satanás, que quer nos devorar, nos destruir e no mínimo nos enlouquecer, destruindo a obra de Deus, aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Deus que ama as pessoas, que morreu na cruz em seu Filho Jesus por nós. Então tende o mesmo sentimento uns para com os outros, verso 16. Em lugar de serdes orgulhosos, né? Condescendei com o que é humilde. O orgulho foi o pecado justamente de Lúcifer. Lúcifer era um anjo, ministro de louvor na presença do Senhor, um querubim da presença do Senhor, responsável pela adoração. Aí um dia ele chegou: você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu é que devia estar sendo louvado, porque eu sou bonito demais, eu sou muito especial. E o orgulho fez com que ele criasse um movimento de rebelião no céu, e a terça parte das estrelas, dos anjos de Deus, se rebelaram contra Deus. Então, e depois ele trouxe essa rebelião para a terra, né? Chegou para a mulher, ele travestido, Lúcifer estava travestido de cobra, né? Chegou para a mulher: está vendo essa árvore aqui, do fruto do conhecimento do bem e do mal? A mulher: sim, o Senhor nos proibiu de comer dela. Você sabe por que ele proibiu? Ele falou: não, menina, é porque é uma fruta que vai te dar conhecimento. Vocês, ao comerem dela, vocês vão se tornar iguais a Deus. Ela: é mesmo? É. Mas eu não vou comer não. Deus mandou, disse que a gente vai morrer. Vai morrer nada, essa fruta é maravilhosa. Olha que coisa linda, que coisa saborosa. Experimenta, é gostosa demais.
menina. Aí a cobra ficou, Satanás ficou, Lúcifer ficou meio assim, indignado. Ele falou, meu Deus, essa mulher é teimosa demais, ela não vai comer essa fruta, né? Aí ele pensou, já sei. Menina, você não sabe da melhor. Esse fruto aqui é muito, além de bonito, de dar poder, fazer você virar igual a Deus, sabe o que ela faz, essa fruta? Não, o que é? Se você comer, ela emagrece. Come, né? Não foi bem assim o relato, mas a gente botou essa pimentinha aí para divertir. Mas o fato é que a mulher comeu e o homem também. Então o homem não tem desculpa, foi na conversa da mulher, né? E da serpente e comeu. Queridos, o orgulho é uma coisa terrível, que nos afasta dos outros, faz a gente se achar melhor, nos achar especial demais, mas nós todos somos pecadores. E o apóstolo Paulo fala que o cristão verdadeiro, ele não resiste a estar entre os humildes, ele não opõe resistência a estar entre os humildes, a estar entre a gente simples. Então é isso, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, e não torneis a ninguém mal por mal. Se alguém te faz mal, devolve com o bem, abençoa a pessoa. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí, uma coisa que eu quero comentar aqui, rapidamente, antes da gente terminar: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é esse lance de amontoar brasas vivas sobre a cabeça do irmão? O que é? A ideia de amontoar brasas vivas, quando a pessoa fica envergonhada, ela fica o quê? Fica com um rubor na face, né? No rosto, fica toda vermelha, de vergonha. Então a ideia é essa, amontoar brasas vivas. Aí eu lembrei de um bichinho que apareceu lá em casa, lá em Brasília. É um saruê. Vocês já ouviram falar de saruê? Saruê é um gambá de casaca, né? Lá no Nordeste se chamam de timbu, né? É um gambazinho diferente, né? E ele é muito interessante, porque eu lembro que a gente tinha o Zander, né, que era um pastor alemão branco, grandão, forte. E o Zander viu aquele bicho atravessando, ele não teve dúvida, ele foi em cima. Na hora que o Zander meteu a boca no animal, o animal caiu para lá duro, feito uma pedra. E eu vi isso acontecer, né? Eu estava observando o bichinho entrando, né? Nossa casa, muitas árvores, né? O bichinho entrou, saiu de não sei aonde, e o Zander não teve dúvida, foi em cima. Pegou, ele caiu da boca do Zander assim, duro, feito um tijolo. Eu falei, morreu do coração, o bichinho, né? Morreu do coração. Fiquei só observando. O Zander, o nosso cachorrão, chegou, cheirou ele, assim, aí pegou ele na boca de novo, botou de volta, bicho duro, enrijecido, morreu, ficou lá, morto. Aí o Zander perdeu o interesse por ele, estava morto, né? Perdeu o interesse, não come timbu, não come saruê, ainda mais um bicho mal cheiroso como aquele, deixou para lá. Quando deixou para lá, eu olhei para dentro de casa para ver alguma coisa. Cadê o bicho? Vazou, sumiu. Até parece aqueles amigos nossos assim que estão devendo dinheiro para a gente, ou então aprontaram com a gente e evita de encontrar com você. Quando encontra, se faz de morto, né? Amnésia, que nem a amnésia daquele presidente que nós tivemos aí. Não sei de nada, não. Roubaram, não estou sabendo, não. Então, esse tipo de coisa acontece com as pessoas em determinadas circunstâncias.
Então, a síndrome do timbu, a síndrome do saruê. Você se finge de morto. Quando você faz uma coisa errada, aí você chega diante da tua mãe, teu pai, fala, fulano, cadê aquele negócio que estava aqui? Sei não, estou sabendo não. Seu marido, sua mulher fala alguma coisa, não, síndrome do timbu. Só que cheira mal um negócio desse, né? Pega mal, né? Então, como é que você resolve esse tipo de situação? É simples, para você discernir se a falsidade da verdade, porque tem um problema. Esse mesmo que se finge de morto, uma hora ele vai precisar de ajuda. É que nem aquela história do Joãozinho, menino mentiroso. A represa estourou, era mentira, todo mundo corre. Não é. Aí quando estourar de verdade, ninguém vai acreditar nele, né? É a mesma coisa. O saruê, a síndrome do saruê toma conta do indivíduo, mas numa hora ele vai estar fingindo de morto, desapareceu, sumiu da nossa frente, mas ele está precisando de ajuda. E aí as pessoas não querem ajudar. Mas e nós, que somos de Jesus, nós devemos ajudar. Mas como é que nós vamos saber que ele está fingindo ou que ele está de fato moribundo? É só esperar, né? Se ele sumir da sua frente de novo, rapidinho, ele está vivo ainda, né? Ele é digno de um Oscar de Hollywood, né? Ele some, ele faz o teatro dele e some. Agora, se ele não sumir da tua frente, continuar ali duro e ficar roxinho um pouquinho, é porque ele está mal, aí ele precisa de ajuda. Então corre para ajudar. Não é fácil de discernir, não é tão complicado assim. O cristão está para ajudar, para colocar as brasas vivas na cabeça até do seu inimigo, daquele que lhe fez mal. Então, se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Esta é o perfil que o apóstolo Paulo traça daquele que segue a Jesus Cristo. O perfil é básico, é o perfil do próprio Jesus, a semelhança, a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer um perfil ainda mais apurado? Vai lá em 1 Coríntios 13, você vai ver o amor, canto do amor. Passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? Se eu falar a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver amor, serei como um sino que retine e tal. Ele vai falar, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, né? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo sofre, tudo suporta. Então, queridos, o perfil de Jesus é esse perfil do amor que morre numa cruz por aqueles que lhe fazem mal. Na cruz, Jesus grita, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão fez a mesma coisa quando estava sendo apedrejado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos ser assim também. Amém? Amém. Que nós tenhamos esse perfil abençoado, e não o do saruê, né? Não de se fingir de morto, ou da mentira, que é o comum deste mundo, né? É a ideia deste mundo que a vitória vem pela mentira, a vitória vem por Jesus, nosso Senhor. Somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória. Então a gente deve descansar no Senhor. Ah, mas a gente vai ser honesto hoje em dia, a pessoa só se ferra. Mas Deus está vendo, Deus é o justo juiz. Deus vai conceder a bênção sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus vai lutar as suas guerras. Deus vai trazer vingança. É dele a vingança. Ele é juiz. Ele é juiz. Então confia, descansa no Senhor. Amém? Deus os abençoe, amados. Vamos para as nossas orações?